Então, boa noite a todas. Hoje a gente inicia a nossa primeira sessão de debates, né? Eu acho que essa vai ser uma oportunidade para nós revisitarmos textos, questões que passaram ao longo das aulas, mas também para a gente trazer questões do nosso cotidiano que nós, de alguma forma, relacionemos com os debates que estão sendo construídos, os temas que vêm sendo debatidos ao longo dos nossos encontros, e a partir dessas experiências a gente poder discutir, acho que centralmente questões de gênero, de raça, dessa ideia de uma teoria crítica do direito. E, e aí o que eu peço, pessoal, assim, eu acho que para a gente tentar estabelecer uma relação séria, né, com o que a gente vem aprendido, é tentar relacionar isso, sejam as nossas perguntas, as nossas opiniões, com o que nossas professoras vêm trazendo, né? Com as provocações que é, vêm sendo propostas e sendo, digamos, vem fervilhando entre nós, né? Eu acho que é algo super importante para a gente tentar não só pensar as nossas experiências, mas ver como as teorias feministas, as teorias da teoria crítica da raça, dos conhecimentos decoloniais, do pensamento decolonial, vem produzindo sentido teórico a essas experiências pessoais que nós temos. Ou seja, como essas coisas estão imbricadas. Tá? Então, nós estávamos fazendo já um debate e eu pedi para que nós reiniciássemos para eu poder introduzir, começar a nossa aula novamente. E aí, por isso, eu vou pedir para a Regina, que estava discutindo algumas questões que estavam acontecendo, que vem acontecendo no Pará, que ela apresente o caso para a gente e que ela, né, debruce já um pouco da opinião dela, como ela vinha tratando aqui antes da gente começar a gravação, para que a gente possa, digamos, a partir dessa proposta de diálogo que a Regina está trazendo, a gente possa tentar, né, tecer comentários todas nós e trazermos pontos de discussões. Então, Regina, querida, a palavra é sua. Tá bom, boa noite para todas. Peço desculpas demais, é porque a gente começou a falar antes, né, do início da aula, naquele momento nosso do cafezinho, que a Heloísa, a Terezinha, né, que entraram antes, a gente começou a falar e eu resolvi trazer o que foi colocado hoje à tarde no grupo 2, né, do movimento nacional. Deixa eu só abrir aqui, gente. Quer dizer, grupo 2 não, é no grupo um, porque o 2 foi criado depois. É no grupo que eu estou, em que uma colega colocou uma notícia dizendo que o CNMP havia retomado o julgamento, né? E diz assim, e pode deixar impune procurador racista do Pará. Tá? Foi um fato acontecido no ano passado. Eu vi até que eu acho que a Cristina de Mello apresentou já aqui no chat, tá? A situação. Então, foi um momento em que um procurador de justiça recebeu um grupo de alunos dentro do Ministério Público, me parece, né? E fez umas falas bem, muito, inquestionavelmente racistas, está reproduzido aqui. Eu não acho que nós tenhamos dívida nenhuma com quilombola, nenhum de nós aqui tem navio negreiro, nenhum de nós aqui, se você for ver sua família 200 anos atrás, tenho certeza, nenhum de nós trouxe um navio cheio de pessoas da África para serem escravizadas aqui no Brasil. E não se esqueçam, vocês devem ter estudado história, que esse problema da escravidão aqui no Brasil foi porque o índio não gosta de trabalhar. Até hoje, o índio preferia morrer do que cavar mina, do que plantar para os portugueses. O índio preferia morrer, disse o procurador. Tá? Então, essa fala, ela teve uma repercussão muito grande aqui no estado, os movimentos
da sociedade civil cobraram do Ministério Público do Pará um posicionamento, em especial o Centro de Defesa do Negro, e foi realizada, inclusive, uma reunião com a Procuradoria-Geral, com os movimentos, e foi naquela reunião tratando desse assunto, foram tomadas algumas deliberações pela Procuradoria para atender às demandas da sociedade de enfrentamento dessa questão do racismo, inclusive com a criação de um núcleo, né, de trabalho que pudesse debater essas questões. Só que o tempo foi passando e eu não sei exatamente o que ocorreu, só sei que não se efetivou essa promessa que foi feita pela Procuradoria-Geral. E aí, quando entrou este ano, a gente já chega com a questão da pandemia, né? Então, muita coisa foi ficando para depois e efetivamente eu não tinha visto mais nenhuma notícia a respeito. Quando hoje, né, foi noticiado isso no grupo da retomada do julgamento pelo CNMP. E no final alguém, eu acho que a doutora Ivana, informou que apenas 2 conselheiros se posicionaram pela instauração do PAD, ou seja, os demais entenderam de que não era caso de instaurar um PAD, porque a fala do procurador devia ser observada num contexto, né, de liberdade de cátedra, né, e que senão o que acontece é que as pessoas vão começar a ser amordaçadas e não sei o quê. E eu me coloco, efetivamente, na verdade, eu nem sei se eu tinha alguma expectativa de que o CNMP agisse de outro modo. Mas quando eu vi a notícia, só me lembrei da recomendação 40, que efetivamente nós não tivemos aqui no Pará nenhuma ação, tá? que se possa registrar para dizer, não, nós estamos trabalhando a questão do racismo, nós estamos enfrentando isso. Não, o que eu vejo na instituição é um silêncio a respeito disso, né? E quando eu estava ainda na promotoria anterior à que eu estou agora, eu questionei as práticas religiosas que ainda nós vivemos no Ministério Público do Pará, no período do Círio de Nossa Senhora de Nazaré, em que a santa, né, a imagem da santa visita o Ministério Público, é feito todo um ritual, né? E na época eu estava na coordenação da promotoria onde eu atuava e eu não concordei com o recebimento da santa, né, da imagem lá na cidade, porque eu invoquei a laicidade estatal e isso foi uma briga muito grande e um dos pontos em que eu trabalhei e depois até defendi em documento perante a Procuradoria foi de que as religiões de matriz africana, né, elas não têm o espaço que o catolicismo tem dentro do Ministério Público do Pará e que também eu me posiciono de que não é uma questão de colocar as religiões dentro, mas é da gente se posicionar como Estado laico que a Constituição estabelece que nós somos. Então, essas discussões, elas são muito, para mim, são muito sensíveis, né? Falar sobre questão de racismo, porque eu tenho meu histórico familiar, né, de sofrimento com a questão do racismo. E, enfim, a gente não pode deixar de observar, como eu falava no início, que 76% da população do estado do Pará é negra, seja de pele clara, né, que são os pardos, ou os pretos. Então, como nós, com 76% dessa população,
com essa característica, como nós podemos aceitar uma fala como essa desse procurador de justiça. E é importante, eu acho que uma das coisas que a gente deveria aqui no Estado estimular é de que as pessoas tivessem coragem de falar do assunto, não para dizer, se posicionar contra ou a favor tal pessoa, mas não aceitar esse tipo de prática de quem quer que seja. Então, o assunto é esse, tá? Foi realmente, nasceu hoje à tarde no grupo, e é isso, gente. Posso pegar um paralelo do que a Regina falou? Não sei se estão me escutando. Lembrando também do recurso da AGU, né, contra a decisão da STF que criminalizou a homofobia e que eles estão também argumentando a liberdade de religião. Né? Então, que a gente vê assim como a gente está retrocedendo em tantos aspectos, né? E essa liberdade religiosa que e a AGU contestando isso é o que me choca mais, né? Porque por que a AGU está contestando isso, enfim. E, enfim, aí você falou até do Círio de Nazaré, achei bem interessante, né, da laicidade do Estado. Então, a gente está realmente indo para um Estado não laico declarado, né? Só falta realmente mudar a Constituição, porque realmente ninguém está obedecendo mais. Aqui no Ministério Público do Paraná, nesse aspecto, nós temos ainda dentro do Ministério Público crucifixos, vários símbolos da religião católica somente, obviamente, das religiões cristãs, por assim dizer, né? Eu já pensei em entrar com uma ação com relação a isso, ou fazer um pedido expresso. Uma ação eu tinha pensado com relação ao Poder Judiciário, mas foi retirado amigavelmente aqui na minha comarca. Mas com relação ao Ministério Público, pensei em fazer um pedido para o Procurador-Geral. Mas, por outro lado, sabendo da super religiosidade dele, eu achei melhor não me indispor e deixar para lá. Acho que talvez não seja esse movimento que vá fazer com que seja respeitada a laicidade do Estado, né? Mas o que a gente está vendo é isso, esse retrocesso em todas as áreas. Estou falando da religião, você está falando do racismo e da homofobia, e aí por aí vai. Era só isso que eu queria falar. Obrigada. Só assim, pegando o gancho aí da fala da Carolina, né, em relação à religiosidade do Procurador-Geral, que é de todos conhecida, né, ele professa a fé católica, mas assim, ele sempre procura, né, em todas as suas falas em aberturas, ele procura dar um tom plural, Deus de todas as fés. Então, isso é muito marcante no início da reunião do Conselho Superior do Ministério Público, que ele dá essa pluralidade. Lógico que a gente, né, igual a Carolina falou, a gente precisa evoluir, né, mas ele procura dar essa pluralidade, porque nós temos aqui, né, até no Conselho, né, tem o conselheiro João Henrique, ele professa a religião católica, né, e ele é um bandista. Né? Uma vez até eu perguntei para ele, né, como que ele conciliava, né? Porque para mim parece, porque eu professo a religião católica e para mim eu vejo assim que existe, não sei se existe uma incongruência ou uma ignorância minha, mas enfim é essa questão que talvez nós poderíamos trabalhar também, né? Pessoas que professam duas fés ou que não. Oi. Mas assim, eu já não gosto quando ele fala em Deus, entendeu? Por que ele tem que falar em Deus? Eu não acredito em Deus, por que ele tem que falar em Deus? Eu invoco Deus. Pô, e eu invoco o demônio, então, eu invoco, sei lá, o quê? As forças do universo. Tem que falar, Estado é laico, não tem que abrir nenhum tipo de discurso político, discurso jurídico falando em Deus. Deus é dentro da igreja. Né? Deus é dentro do terreiro, Deus é para quem acredita. Fora dali o Estado é laico, ponto final. A gente tem que parar com isso, gente. A gente tem que superar esse negócio de invocar Eu entendi, Deus. eu só estou dizendo que ele, na esteira do que você falou, né, que ele é muito religioso, que ele dá uma abrangência nesse sentido. Né? Eu entendo assim que há uma pluralidade, há uma abertura. Né? Eu acho que a gente vai evoluir. Se tem essas aberturas, pessoas que têm essa capacidade de ouvir, né, e de agregar. Então, eu acho que... Terezinha, só para fazer uma provocação. Há uma abertura desde que ela seja feita dentro de uma religiosidade.
Veja, é o Deus de todas as fés. Então, eu já estou automaticamente induzindo que existe uma fé nesse sagrado, nesse divino, e que eu ignoro, inclusive, agnósticos, pessoas que não acreditam em absolutamente nenhuma outra força extraterrena, sensorial, enfim. É um discurso que eu me filio um pouquinho no que a Carolina aponta, justamente no sentido, é o espaço adequado para se fazer esse tipo de abertura, né? Eu não concordo, Chimeli, com a devida vênia. Sabe por quê? Porque a lógica, né? Eu sou muito fã da Divina Comédia do Dante, e ele pega esse gancho do Aristóteles, né? Que colocava numa única unidade o Estado e a religião. Então, eles chamam de averroístas. Então, eu penso assim, e o Dante, ele faz essa separação, porque ele fala, não a separação assim, física, mas ele fala que são saberes distintos, você não pode prescindir de saberes. Agora você vai criar só uma linha, né? Então, eu acho que os saberes, você tem que aceitar os saberes. Não, a gente aceita, mas esse saber da religiosidade, ele vai ser utilizado de alguma forma no exercício do mistério ministerial? Acho então, qual a necessidade de se invocar? É nesse sentido, não é que não se ou que se desconsidere ou que não exista, mas qual a pertinência de se invocar esse tipo de saber específico dentro de uma reunião institucional que vai deliberar sobre aspectos que não tangenciam essas questões? Então, quando ele inicia, invoca os deuses de todas as fés, enfim, deusas, ele nem fala na deusa, né, por exemplo, né? Ele não fala em orixá. Ele não fala, ele fala em Deus. Então, ele já parte até de um princípio bastante cristão da questão. Monoteísta. Exatamente, monoteísta. Então, quer dizer, eu posso ter um discurso plural, mas, na verdade, ele não é tão plural assim. Pode não ser, mas ele tem abertura. Eu não sei, mas não tem que ter essa discussão. Posso só fazer uma provocação? E a religiosidade, a pessoa que não acredita em nenhum, igual a Carolina, né? Ela tem religiosidade, porque religiosidade não quer dizer que você vai à igreja, que você vai rezar um terço todo dia. Mas é que não tem que ter religiosidade como a gente está dentro do Ministério Público ou dentro do Judiciário, porque não é um lugar para se discutir isso, nem para se invocar a proteção desse ou daquele. Eu nem sei como é que a gente entrou nessa discussão, mas eu não concordo. Se eu começar... É a mesma coisa que invocar gnomo, entendeu? Exatamente. Se eu começasse a sessão dizendo eu invoco a força da tempestade de Yansan, ou eu invoco o poder de Oxum, antes de começar uma sessão, eu estou trazendo orixás, né, do candomblé para a sessão. Ia causar estranheza, não ia? Para nós não causa tanta estranheza porque nós estamos falando em Deus cristão e há um pensamento hegemônico. Eu acho que a pessoa que está falando, ela está falando dela, do lugar de fala dela. Você tem vários locais de fala, por isso que eu acho. Vamos lá. Gente, eu queria trazer uma questão seguinte. Além desse fato, eu concordo com a Chimeli, né, que causa estranheza para os outros, para mim, o Ministério Público tem um papel de defensor de direitos humanos, né? Para mim não, para a Constituição, né? Então, me gera muita preocupação que haja um envolvimento da religião tão imbricado no nosso papel, né, do Ministério Público, no sistema de justiça de forma geral, porque há opiniões e há vieses das religiões que podem ser incompatíveis com os direitos que a gente tem que assegurar. Então, por exemplo, uma certa religião não permite aborto, não permite casamento religioso do mesmo sexo, mesmo gênero. Enfim, então isso pode, em algum momento, colidir com o nosso papel Pois daí eu queria só pegar esse gancho e pegar a provocação que a Fernanda fez no começo da conversa para a gente compatibilizar as nossas conversas aqui com as aulas que a gente teve, porque eu estou ouvindo vocês falando e estou me lembrando da aula da Aline sobre teoria crítica do direito. Vocês vão falando, eu vou lembrando da aula, lembrando exatamente desse conceito, né? Que direito é esse? É o direito judaico-cristão que a gente vai ficar perpetuando e replicando, porque é só esse direito que a gente enxerga e aceita e tem como válido, né? Ou a gente reconhece que a laicidade, na verdade, significa, não é que não exista
uma religião. É ao contrário, a laicidade significa que cada um tem liberdade de ter ou não religião e qual religião quiser. E por isso mesmo, né, que é uma consagração de uma liberdade. E no nosso papel aqui de olhar o direito de uma maneira crítica, né, que é o que a gente está tentando fazer, perceber que cada vez que a gente tenta colocar nossa ideologia na aplicação do direito, a gente está replicando a mesma coisa que a gente está criticando, né? A gente está, de novo, fazendo a mesma coisa que a gente critica no homem branco, hétero, que aplica o direito segundo a ideologia dele, né? Porque eu não aceito que haja uma ideologia dominante do homem branco, hétero, mas eu quero fazer uma exceção para minha ideologia, né? Acho que a gente poderia pensar, né, nessa questão mais teórica mesmo, né? Não ficar discutindo pontos de vista pessoais, porque cada uma vai ter sua experiência, sua ideologia, mas tentar fazer essa autocrítica, cada uma de nós, o quanto a gente está deixando as nossas ideologias contaminarem ou não, né? Eu tenho um exemplo que eu acho que junta essas duas coisas, assim, da laicidade e da tal da liberdade de expressão, né? No caso do racismo, lá do racismo, porque o que ele fez foi racismo, o procurador aí do Pará. A gente, agora recente, eu conversando com uma delegada do DECRAD, que é a delegacia especializada em crimes de intolerância aqui de São Paulo, ela conseguiu reunir assim, o que tinha de pior nas reações ao comercial do Tami. Todo mundo lembra do comercial do Tami, né, da Natura e tal. Então ela pegou aqueles comentários bem, né, cascudos, né, e pediu mandou para o fórum pedindo uma quebra de sigilo, porque ela ia levantar os IPs, ia descobrir quem estava por trás daqueles perfis que faziam. A Cláudia acho que travou. Tá, Eliana, acho que tu podes continuar, acho que a Cláudia travou. Eu queria fazer um link com o que a Luciane falou sobre, primeiro, que não dá para desconsiderar que quem fala em religião, qual seja ela, está levando isso de alguma forma no seu modo de agir. E aí, isso tem uma fala que eu recebi há alguns anos atrás, do então procurador-geral, que eu era assessora, e ele disse assim: eu não entendo vocês somos só 4 declarados ateus no Ministério Público de Santa Catarina que são conhecidos e declarados na época, agora uma dessas pessoas virou desembargadora. Em suma, e daí ele disse assim, o procurador disse para mim: eu não entendo vocês, são tão boas pessoas e são ateus. Então, essa questão de Deus vinculado com uma certa bondade é muito relevante na análise do que eles vão fazer em relação a quem se declara ateu e na análise do processo, porque você já leva a carga de que você é uma criatura que não é do bem. E aí eu respondi para ele: mas o que tem a ver professar qualquer religião e ser uma boa pessoa? Nós somos ateus e somos ótimas pessoas, inclusive muito melhores do que algumas que estão todo dia rezando e professando fés que são só da boca para fora. Então, isso é muito importante, essa vinculação da religião com qualquer esfera, porque não dá para dizer que é desvinculado. Era só essa. Eu acho que é possível desvincular. Eu sou a favor do aborto e sou católica. Ô, Tere, mas sou a favor assim, da união homoafetiva e sou católica. Ô, Tere, mas é tão complicado a ponto da AGU ter recorrido... Pois mas isso é em razão da ideologia dele evangélica, ligado com a ideologia evangélica do presidente Bolsonaro. Tere, não tem nada a ver com a questão, porque a pessoa pode ser ateu e ser contra o homossexualismo. Eu conheço gente. Mas isso que acho que foi a Luciane que falou, né? Que a gente não pode, então, levar o negócio para discussão pessoal. A gente tem que pensar na globalidade. Se você for pensar que em 2021 o Papa falou que as pessoas do mesmo sexo elas podem se casar, isso não é um problema. E as pessoas estão festejando isso. Ele foi massacrado na rede social. Não, mas assim, até eu vi uma frase que falou assim: que ano que é esse que se uma pessoa progressista é o Papa? Né? A Igreja Católica nunca foi progressista. Né? Nós estamos em 2021, desde quando as pessoas estão dentro do armário, morrendo, vivendo escondidas, ou muitas vezes, como vários casos, a gente
já ouviu falar de pessoas que viveram uma vida inteira num corpo que não se identifica, numa relação amorosa que não é aquela que ela queria ter, e porque a igreja condena, a igreja condenando a sociedade, no seu próximo passo está condenando, porque a nossa sociedade é cristã. E daí a gente chega ao ponto da AGU estar contestando uma decisão do Supremo Tribunal Federal num estado declaradamente laico. Então a gente tem que pensar muito nisso, porque você tem um posicionamento a favor do aborto, mas a maioria dos católicos não tem. A maioria dos cristãos, muito menos, né? Então a gente tem que pensar nesse... Mas eu conheço gente pessoas, né? ateia que é contra. Sim, nós vamos ter tudo, Terezinha. Nós vamos ter ateus que enfim, que são gays, que são cegos de um olho. Isso nós vamos ter peculiaridades, vão ser várias. O que eu estou dizendo é que a gente não pode, de repente, usar a generalização, né? E a religião, como bem foi falado aqui, como é a raça, como, né, que são o que nos separa, né? O que nos classifica ali, a raça nos classifica, o dinheiro nos classifica, a religião nos classifica, a orientação sexual nos classifica, tudo isso nos classifica, né? Tudo isso faz... Eu entendo igual a Luciane falou, a Luciane, né, que reportou a aula da Aline, que ela disse o seguinte, é praticamente impossível você dissociar uma atuação dos valores judaicos cristãos. Não tem como. Porque os valores incorporados. Pessoal, posso restabelecer ordenamento jurídico, ele aspira o justo. Posso restabelecer o diálogo? Pode. Então, eu penso que sim, tem textos super interessantes que ao longo desses debates, dessas aulas, foram trazidos para vocês. Acho que a questão que a Luciane trouxe da teoria crítica da raça, né, de o que significa uma teoria crítica, isso é super necessário que a gente pense, porque o Estado é laico. Qual é a posição em que a subjetividade daquelas e daqueles que operacionalizam o direito sob semântica da justiça, o que isso significa quando nós descumprimos os mandamentos constitucionais? Acho que esse é um pressuposto da gente pensar o que a gente está discutindo. 2, o que isso interfere, e tem vinculação um pouco com o que a Carolina estava trazendo, minha interrogação. Como que os substratos digamos, como que as experiências que verticalizam, que hierarquizam sujeitos, grupos, culturas, podem dizer para a gente como estabelecer o que é justiça? Quando a gente fala em feminismo, teoria crítica do direito, teoria crítica feminista do direito, teoria crítica da raça, quando a gente fala sobre questões LGBTs, sexualidade, o que nós estamos fazendo? Quando a gente fala sobre religiões de matriz africana, quando a gente implica essas questões no direito, pessoal, o que nós estamos fazendo? Podem responder. Estamos formando categorias ali de subordinação, a gente está exercendo classificação. A gente está exercendo contra-poder. A gente está se instrumentalizando de um exercício legítimo do Estado que afere direitos para constituir um contrapoder e fazer com que seja possível multiplicar e distribuir esse exercício de poder para pessoas que não são reconhecidas como sujeitos, ou quando são reconhecidas como sujeitos, são reconhecidos como sujeitos de forma subsidiária a alguns grupos que são os grupos de identidade marcada como hegemônicas no Brasil. Quem são? Homem, branco, classe média, alta, heterossexual, católico ou cristão, né? Cristão, cis, ou seja, um homem que nasce sexualmente, tem um gênero masculino com um recorte sexual masculino. Eu entendo... Eu não terminei, Terezinha. Deixa eu... desculpa. Por favor. Essas expressões, elas são expressões que fazem sentido quando a gente vai pensar o que nós estamos estabelecendo aqui como digamos, um percurso
tá? De teorias, pessoal, de pensamentos, de interlocuções, como uma forma de romper um quadro hegemônico de justiça em cada um desses elementos, de forma distinta. Então, quando a gente vai pensar o que significa o debate sobre racismo e LGBTfobia como sentidos análogos, na interpretação extensiva que o STF deu, né? O que isso significa pra gente? Isso é uma decisão correta ou incorreta? Eu achar se ela é correta ou incorreta do meu cunho pessoal é incompatível com o que nós estamos propondo neste curso, nesses debates. O que eu preciso entender é o que ela produz como mecanismo de contrapoder. Isso, gente, é teoria crítica. Tudo que nós estamos percorrendo nesses últimos 5 meses juntas tem sido uma tentativa de desnaturalizar uma sucessão de relações de poder que estão cotidianamente cobertas por uma interpretação nossa de que isso é normal, de que é assim. Ou seja, nós estamos interpelando nossas reconsiderações sobre o que é justo, sobre o que é direito, sobre quem é sujeito de direito e mais, qual é a nossa participação enquanto agentes da justiça nessas experiências. Né? Então, assim, eu retomo isso porque me parece que tem algumas questões que são importantes. Uma, ninguém aqui está falando de questão pessoal, né? Eu acho que, assim, o que eu entendo como meu, nós já passamos desse momento em que nós discutíamos, ou deveríamos passar do que nós discutíamos, do que é a minha posição sobre determinado assunto, que é um pouco do que a Terezinha está dizendo. Ela pode ser que ela seja católica, mas ela é a favor do aborto, enquanto tem ateu que é contra o aborto. Isso são questões pessoais. Mas não é isso que vai poder pra gente, ou que não deveria, servir como substrato dos nossos argumentos aqui. Né? E aí, nesse aspecto, o percurso da teoria crítica tem nos proposto o quê? Que nós reconsideremos aquilo que nós achamos e que nós passemos a pensar com outros olhos para aquilo que outras pessoas nos demonstram como saberes localizados, saberes situados de contrapoder. Então, eu vou jogar uma pergunta para a gente tentar novamente restituir um debate. Dentro do exercício de vocês, dentro das teorias que foram trazidas, a gente teve 3 aulas até agora, uma de teoria crítica, que foi aquela apresentação da professora Aline, mas nós tivemos 2 aulas pontuais, uma sobre direitos reprodutivos e sexuais e uma sobre trabalho. Eu peço desculpas para quem não estava na de trabalho e não conseguiu assistir ainda, mas amanhã, ou no máximo quinta, está disponível. Mas eu tive uma pane no meu computador e eu perdi tudo. Sorte que todas as outras coisas estavam salvas. E foi a única coisa que eu não consegui subir para a nuvem a tempo. Mas são 2 aulas que fomentam temas bastante específicos. Então, a minha pergunta para vocês é, dentro dessas 2 aulas específicas que têm temas bem delineados, o que essas propostas produzem de contrapoder dentro do sistema de justiça? Em especial pensando a atuação de vocês. A inserção de novas pessoas que não se encaixam nesses padrões que até então eram visíveis, que eram só apenas visíveis na sociedade, como você colocou, o branco, cis, hétero, cristão. Eu penso que a teoria crítica e tudo que nós estamos debatendo aqui há quase 5 meses, além de tentar uma desnaturalização, tenta uma reformulação de padrões, para que nós possamos, por meio da teoria crítica, tentar a inserção desses sujeitos sociais que sempre
ou até então, ou ainda estão na exclusão. Posso falar? Pode falar, Suzana. Vai, Suzana. Ai, tem que colocar só um negócio aqui, senão ninguém me escuta. Complementando o que a Ludmila está falando, eu penso muito na inserção de todos esses sujeitos e pensando um pouco também no primeiro módulo, junto com o segundo módulo, muito na questão da interseccionalidade. Eu vou te dar um exemplo que aconteceu comigo hoje. Amanhã eu tenho uma live de racismo que eu fiz questão de convidar 2 colegas promotores negros da minha região, no Paraná, né? E aí, de repente, a organizadora do evento, que não foi o Ministério Público, disse, nós estamos com um problema. Se inscreveu uma aluna surda e a universidade não tem intérprete de Libras. E aí eu passei o dia todo tentando achar um intérprete de Libras e aí eu fiz contato com todos que eu conhecia do tempo que eu trabalhei com violência contra a mulher e tal. E aí eles me falaram, doutora, nós não vamos porque é uma forma de manifestação contra a universidade. Ou a universidade contrata um intérprete de Libras, né? E nos paga porque é um trabalho, né? Se fosse lá um tradutor de inglês, de alemão, teria. E isso me fez pensar, né? Que a professora negra, que é fantástica, que é PhD, que está organizando o evento, ela não conseguiu pensar sobre isso. Eu também não consegui pensar sobre isso. Tudo bem, eu não era organizadora do evento. E aí eu disse para ela, olha, eu não vou no evento se não tiver um intérprete de Libras para atender essa aluna. Porque como é que a minha fala vai ser da não exclusão e da interseccionalidade se eu vou estar excluindo um participante do evento? Ou mais que até se inscrevam até amanhã. Então, eu acho que é essa a proposta do curso, a gente ir contra o que está aí, a não naturalizar o que está naturalizado. A exclusão, né? Não sei quem, eu vi uma live antiga da Djamila Ribeiro com Silvio Almeida e ele falou uma frase muito forte de que a raça já é o prenúncio da morte. E aí, com a pandemia, as pessoas brancas experimentaram o que esperar a morte, o que é essa sensação de saberem que vai morrer, essa sensação de finitude próxima. Isso me impactou demais. Então, todo mundo vê lá o Atlas da Segurança Pública, que saiu novo. Então, mulheres negras mais estupradas, policiais negros são os que mais morrem, enfim. Deixa eu te lembrar um outro dado, mulheres negras são as que ganham menos. Tudo isso é normal? Não dá para ser normal. Então, eu acho que para mim é isso. É você pensar contra isso. Não sei se eu me fiz clara, desculpa, mas é que isso hoje mexeu muito comigo, sabe? E aí, no fim, eu consegui
3 intérpretes de Libra, mas fora de Londrina, e com o compromisso de que, apesar de não ser minha atribuição, que vai ter que ter intérprete de Libra na universidade daqui, entendeu? Porque eu não vou dormir mais com esse incômodo. Não sei se vocês conseguiram entender onde eu estava querendo chegar, mas assim, não dá para a gente encarar isso como normalidade, né? Não dá. Aí o discurso é, não tem aluno surdo na universidade. Primeiro que eu duvido, e segundo que pode até ser que não tenha, porque se o aluno pesquisa e essa universidade não tem nem contratado um intérprete de Libras, eu não vou estudar nessa porcaria dessa universidade mesmo, porque ela nem me reconhece como sujeito de direitos. Por que eu vou lá estudar nesse lugar? Eu vou estudar num lugar que me reconheça como sujeito de direitos, né? Então é isso, sei lá, já falei demais, desculpa. Mas é que isso me afetou muito hoje. Xê, tu quer falar? Uma ponderação só. Ainda estou meio chocada com a frase, o discurso, eu não sei se foi só um excerto que a Cris colocou aqui da fala do procurador, mas isso tem, acho que, muito a ver com a teoria crítica que a Aline trouxe, que quando a gente fala, né, vamos combater o racismo, vamos adotar políticas antirracistas, a gente pouco mobiliza os estudos decoloniais ou pós-coloniais, e eu acho que essa é uma boa ferramenta para a gente pensar, principalmente nesse discurso, assim, que o quanto aparentemente o próprio procurador nega a história, né? No sentido que a gente fala do apagamento de toda a influência, de todas as repercussões e basicamente de todas as vivências que a comunidade, a população negra trouxe para o Brasil, porque sim, veio escravizada, todas as experiências que os povos originários tinham aqui, que deixaram aqui, que ainda tentam, né, apesar de todos os problemas e apesar de todo o desincentivo governamental manter, a gente pouco discute sobre o apagamento dessa cultura, sobre o apagamento até dessas pessoas, porque essas pessoas, basicamente, quando a gente está falando, e aí para cruzar com os índices que a Suzana trouxe, a gente está falando eu acredito que da vulnerabilidade extrema, né, quase que do precariado. A gente está falando da população negra, a população que mais morre no Brasil, da letalidade, da violência. A gente está falando das mulheres que estão na base da hierarquia social, as mulheres negras, são as mulheres que recebem menos, que têm o vínculo mais precário de trabalho, e a gente pouco fala, né? E nesse discurso do procurador, que eu desconhecia do caso, ele basicamente enfatiza justamente aquilo que os estudos decoloniais trazem, né? Essa incorporação desse discurso branco europeu, como se nós todos fôssemos brancos europeus, né? Não, nós somos latino-americanos, eu acho que a gente tem que frisar isso muito, e ele faz um apagamento geral, ou seja, ele quase que desvincula a história do povo africano que veio para cá, dele, né? Olha, nós não temos nada a ver com isso, e quando ele fala aqui desse povo escravizado, ele basicamente desvaloriza tudo aquilo vinculado a essa cultura, né? Como ele desvaloriza também aqui todos os povos originários. Então é uma lente que talvez a gente precisa ter, né? Até para não perpetuar esse tipo de compreensão, esse tipo de entendimento, né? Eu acredito que parte da nossa compreensão do racismo e das nossas leituras com esses aportes de autoras brasileiras. Eu estou completamente apaixonada por Lélia Gonzalez. Eu acredito, na primeira aula eu até coloquei aqui um texto dela,
quando ela fala da necessidade de nós reconhecermos as nossas raízes, que é um cruzamento, né, dos ameríndios e da África, e a necessidade, a partir do momento que nós reconhecermos essa nossa raiz, que não é europeia, a gente começa a perceber a dor do outro, a gente começa a perceber a vulnerabilidade de tantos brasileiros que, por conta justamente dessas raízes históricas de 300 anos de escravidão, ou de uma vulnerabilidade criada justamente pela falta de política governamental. Enfim, só fiquei elucubrando aqui de como se faz necessário para o sistema de justiça conhecer, inclusive, teorias e epistemologias que escapam do direito. Acho que essa é a nossa maior dívida. A gente fica muito focado na completude do direito e a gente esquece de estudar outras coisas que ampliam, né, a nossa visão e a nossa compreensão dos nossos problemas. Mas eu também acho, Chi, que isso é importante, sem dúvida, mas assim, não serve de nada se a gente entra em contato com essas teorias e elas não nos oferecem nenhum tipo de desconforto real. En passant, faz diferença nenhuma. Se eu me proponho a pensar, a ler, e eu posso ter um catálogo de leituras enormes, tipo um catálogo enorme de leituras decoloniais, que não significa nada. Então, assim, o acesso a esse tipo de conhecimento, sempre, eu sou a primeira a apostar nisso. Vocês sabem. Mas eu acho que tem algo entre nós que precisa ser tão desnaturalizado quanto essas leituras, que é a minha implicação nisso. O que eu faço? Como eu me estabeleço com essas situações? Eu entendo que a Suzana trouxe do desconforto, porque ela se viu diante de uma situação que gerou um desconforto nela, profundo, a ponto de pensar essa questão da intersecção. E é isso, é como nós, agentes do sistema de justiça, estabelecemos uma relação com essas demandas. A Ludmila utilizou a expressão que é de inserção. Há outras expressões que talvez traduzam isso também, como a expressão de inclusão social, a expressão de reconhecimento, são expressões feministas que vão buscar fazer com que com que ocorra uma ampliação dos sujeitos, não só reconhecidos como sujeitos de direito, mas aqueles que, de fato, recebem algo do Estado que não seja uma imposição de precariedade. E essa questão também de relacionar com o Estado é importante, porque a gente está pensando só por um viés de contabilizar, né? Daquilo, tipo, quantas mulheres mortas, quanto o Estado, quanto que elas ganham, o policial é o que mais mata, o que mais morre. Isso é um cálculo, gente, mas isso é um cálculo que o Estado contabiliza, e nós somos pessoas vinculadas ao Estado, sinto muito. O que eu faço para que esse cálculo não seja um cálculo que não está relacionado comigo? A gente precisa começar a calcular não só os mortos, né? A gente tem que calcular também quem está vivo e para começar a repensar a política pública. Eu não consigo pensar fora de... Eu, particularmente, Fê, eu não consigo pensar fora ainda de um quadro estatal institucionalizado, né? De pensar em melhoria, em reconhecimento, redistribuição de recursos, de representatividade, fora ainda dessa caixinha chamada Estado. Mas eu não preciso, só preciso saber como é que o Estado se relaciona comigo.
Exato, então eu acho que o olhar, eu acho que não pode ser só para os mortos, mas ou seja, se eu tenho uma situação de vulnerabilidade, aqui a gente tem que trabalhar os nossos esforços, os nossos olhares e enfoques têm que estar aqui. Sim, nesse ponto. mas é mais do que só os esforços do cálculo dos vivos, é daquilo que não se calcula, Também. tá? E que fique visibilizado. Parar de projetar dados também é uma forma. Construir dados é uma forma de me imunizar. Porque aquelas coisas são números. Relatar histórias, relacionar-se com histórias. E o que significa a gente nasce com processos? Processos é transformar histórias de vida num número que preenche metas. Ô Fê, então, mas eu vou fazer uma contraposição. Eu acho que você pode fazer as duas coisas, desde que aquilo te afete. Te afete mesmo. Então, por exemplo, eu estou fazendo uma matéria de psicologia social. Aí foi lançado o seguinte questionamento. Então, por exemplo, eu sou filha de um retirante nordestino que a minha avó tinha indígena e eu não sei mais o que. Agora, se você perguntar do lado materno, eu sei contar a história inteira da família italiana. E aí a gente começou a fazer esse questionamento na turma, era tudo igual. Todo mundo sabia o lado europeu, mas ninguém sabia o outro lado. Não, parece que tinha um negro, parece que tinha um índio, mas ninguém foi resgatar outra história. Então, aí fica na branquitude e no embranquecimento, entendeu? Sim, mas é disso que eu estou dizendo. Eu também. Então, mas eu acho assim, eu acho que você tem que se afetar, e aí quando você olhar o número, você falar assim, isso não é só um número. O que é que eu estou fazendo? Entendeu? O número ele tem que ser também uma mola propulsora de ação, que eu acho que é um pouco isso que a Chimeli, desculpa Chimeli, estou colocando palavra na tua boca, um pouco isso do que ela falou, né? Quando eu olho o número, eu fico pensando as pessoas que entram pela porta da minha promotoria, eu falo, cacete, mas cadê essas pessoas negras que não estão entrando na porta da minha promotoria, entendeu? Se eu tenho X% de negros na minha comarca, onde é que elas estão? Se elas não estão chegando a mim, entendeu? Eu tô fazendo alguma coisa errada, eu tenho que mudar a tática, eu tenho que trabalhar de outro jeito. Então, o número ele é útil se ele te mobilizar. Senão ele realmente é só um número. Não sei se... Eu não falei. Eu acho que é isso que a Fê falou. Ah, então tá bom, Fê, desculpa. Fê, desculpa, mas, então. Suzana, e aí? E quando a gente pensa assim que a população negra não está chegando na tua porta, e quando a gente pensa que ela não está chegando no MP? Quando o teu MP é 100% branco, o que a gente faz? Então, eu só vou passar a palavra para a Carolina e para a Cristina que elas pediram, mas a provocação é essa. Eu não falei que números não eram importantes. Desculpa. Não precisa pedir desculpa, Suzana. Eu sou provocativa, muito. E eu faço essa posição aqui. Quem se relaciona comigo de forma mais próxima já está meio acostumado, que nem a Chimeli. Tipo, a Carolina agora também. Então, assim, eu sou essa pessoa provocadora. É óbvio que números são importantes, a gente não faz política pública sem números. Mas eu estou me relacionando com os vivos. Essa agora é a minha provocação, entendeu? Eu quero me relacionar com os vivos. E o que eu faço com esses corpos?
Então, Carolina, pode falar a palavra tua, depois a Cristina. Primeiro eu vou falar que a Fernanda me deu uma chacoalhada na sexta-feira, que eu perdi o rumo, assim, passei o final de semana inteiro, o Tico e o Teco aqui entraram em colapso. Mas assim, o que eu estava pensando, Fernanda, que você falou sobre as nossas aulas, né? E daí eu lembrei da aula do aborto, que para mim é uma questão muito fácil de resolver pelo fato de eu ser ateia. E aí eu fui assistir um dos vídeos, uns documentários propostos, que é aquele Que História Severina, né? E aquilo, assim, nossa, é um tapa, aquilo é um troço absurdamente um tapa, né? Principalmente a cena ali que ela pare aquela criança lá no encéfala, morta, e ela tá lá no trabalho de parto dentro da maternidade, a mulher passando com o nenenzinho no colo, quer dizer, aquilo assim, foi surreal. E aí o que eu vejo, e pensando assim, quando você falou aquilo, eu penso sempre no reconhecimento, e como que a gente vai fazer esse reconhecimento? A gente tem que, já que nós estamos aí, então, dentro de um estado, que a Chimeli falou, né, a gente ainda não suplantou essa possibilidade de não ter um estado, o primeiro momento, eu acho que é tomar o poder na forma ali do poder democrático, elegendo pessoas, elegendo vereadores, elegendo prefeitos, elegendo os nossos políticos. Mas aí eu estou pensando lá em cima, agora o que eu posso fazer? Né? E eu, Carolina, promotora de justiça, eu sou um agente político, né? Então, desde que a gente começou o curso, eu já tinha uma visão garantista do direito penal, eu atuo muito com o direito penal, então sempre tive uma visão garantista, ela não vem de hoje, mas ela começou a ser mais aplicada ainda agora, né? E eu tinha um olhar muito para a violência doméstica, e eu passei a ter um olhar agora muito grande para o tráfico de drogas, que é uma coisa que acontece imensamente aqui dentro do meu município, com os pretos e os pobres. Né? Então, assim, a gente teve aqui as históricas apreensões de drogas, que eu conto, eu estou há 21 anos na mesma comarca, então, para vocês terem uma ideia de como eu conheço a cidade que eu trabalho, né? Então, eu posso falar, tivemos 5 nesses 21 anos apreensões grandes de droga, o resto é pedrinha. Né? E a pedrinha sempre a atitude suspeita, o policial sempre na audiência na atitude suspeita, daí parei, ele estava com a droga, ele dispensou, aí eu fui lá perto, eu vi que era, e daí agora eu comecei a questionar o policial, mas o que é atitude suspeita? O que o senhor entende por atitude suspeita? O senhor pode me descrever? E aí ele fala, não, mas eu não consegui entender, o senhor pode descrever um pouco mais do que é atitude suspeita? Até que ele fala, porque porque é preto, porque... Daí extrai o racismo, e eu tenho pedido absolvição muitas vezes porque o alvo deles é aquele. E o cara tá ali com muito pouca droga para ser considerado tráfico, para o cara pegar uma pena que começa muito alta, né? Então, isso eu acho que já teve uma transformação na minha visão. Espero que haja outras transformações, né? Obviamente, a gente tem um engessamento de corregedoria, disso, daquilo, mas eu acho que se a gente não desafiar, né? E daí eu vou para o que eu comentei no começo ali, que eu falei, eu queria propor para o procurador-geral que tirasse os símbolos religiosos, mas eu fico pensando se eu não vou melindrá-lo, né? Mas se a gente for pensar que a gente sempre vai melindrar alguém, né? Porque se é o fundamental que eu estou fazendo, e é isso que eu tenho pensado nos meus pedidos de absolvição, nas ações que eu mesma propus por tráfico de drogas, mas enfim, se eu for pensar, se eu fundamentar, eu acho que não tem corregedoria, não tem CNMP, né? Eu acho que realmente assim, se eu quero ser esse agente transformador, e se eu escolhi, se eu me acho vocacionada para ser promotora de justiça, eu tenho que ser promotora de justiça, e daí de justiça social. É isso, meu compromisso agora é esse. Perfeito. Cristina, eu vou passar a palavra para ti, depois a gente devolve para a Cláudia, que ela pediu para encerrar, para terminar o que ela estava falando antes. Então, Cristina, fica à vontade. Obrigada, adorei sua fala, Carolina. Não, eu queria comentar que, para mim, os estudos que a gente está fazendo aqui, os estudos que a gente faz individualmente, e essa postura ativa, provocativa também, né, que a gente é estimulado aqui a ter, só faz sentido se a gente associar isso é uma checagem, né? Como a gente está dizendo aqui, uma checagem sempre no nosso trabalho, se a gente está usando a perspectiva de equidade no nosso trabalho, né? E aqui a gente está falando muito da equidade de gênero, mas nesse aspecto de modos de vida, e aí os indígenas entram num modo diferente de vida, para mim, me gerou bastante
me deixou muito intrigada quando eu fui estudar esse tema. No mestrado, eu estudei terras indígenas. Então, porque, assim como em outros assuntos, a gente vai sempre deparar com os institutos do direito que são concebidos já para alguém, já é assimétrico o próprio instituto, né? Uso capião e tudo mais. Então, a posse, o título de boa-fé, e aí a gente vai ter que trazer essa perspectiva. Então, o estudo é muito importante porque se você está sempre inteirado com aquele estudo, bom, pelo menos você vai ter como fundamental o seu posicionamento se ele for contra o mainstream ali, o que seria de se esperar, digamos. Então, o estudo ele ajuda. Mas, para mim, o mais importante é essa virada do jogo. É quando você se incomoda, como a gente falou aqui também, estão fazendo assim, já um apanhado. Aí você procura até o fundamento. Fala assim, isso aqui está errado. Peraí, deixa eu procurar alguma leitura que vai se encaixar nesse caso. Deixa eu procurar jurisprudência. E quando e aqui, para mim, também é algo muito importante, é a abertura para a sociedade, né? Então, a forma de trabalhar deveria ser muito incentivado que a gente trabalhasse de uma forma mais aberta, né? Que a gente ouvisse mais para quem a gente presta serviço, né? Ouvisse mais quais são as demandas e a forma de se trabalhar ainda é muito engessada, né? Os próprios números não incentivam isso, né? Por mais que as corregedorias locais tenham uma preocupação às vezes com isso, mas enfim, você tem metas, você tem que fazer, você tem volume de trabalho, você tem processo na sua mesa, na sua caixa, você tem que dar vazão àquele volume. Então é um desafio muito grande que a gente se propôs, né? A gente aceitou esse desafio, né? Então, eu só queria dizer que, às vezes, esses eventos, né, como essa fala do promotor, são eventos que mostram o quanto reforça estereótipos que a gente tem, né, que estão aí presentes, estereótipos, inclusive, que a gente está na questão de gênero o tempo todo enfrentando, né, e aqui a gente está trazendo um outro tema, mas que é transversal, né, então essa questão assimétrica, reforço de estereótipos, acirramentos de conflitos. Então, não que o conflito seja algo absolutamente ruim, digamos assim, porque é importante o conflito para gerar um questionamento e, às vezes, avançar mesmo. O direito humano, eles vão caminhando assim com conflitos, tudo bem isso. Mas o problema é quando é muito assimétrico e uma parte não tem nem o direito à fala, não tem o direito de participação no processo, que seja equivalente, né? E de ser ouvido por quem está ali decidindo. Então, esse acirramento de conflito, essa força de estereótipo, para mim, é muito preocupante. E, mais ainda, ignorar a autodeterminação das pessoas e dos povos, né? Então, os povos podem, em algum momento, decidir trabalhar de alguma forma, trabalhar com a terra de uma maneira em grande escala, com um agronegócio, ou não. E isso é o que vai medir se eles são ou não o que eles são. Então, tudo isso, para mim, viola a autodeterminação, que não é diferente das mulheres também que, por exemplo, querem usar seus corpos como um modo de vida, como uma forma de trabalho, né, sexual, por exemplo. Então, a autodeterminação e a liberdade das pessoas, para mim, tá violada nessa fala. É uma fala muito, muito que não condiz com o nosso papel. E, bom, queria trazer isso para vocês, porque realmente me deixou bastante indignada, né? Não, perfeito, Cristina. Acho que são esses elementos que a própria Carolina trouxe, acho que são questões que atravessam a minha provocação, acho que é por aí mesmo. Qual é... Primeiro, a questão é essa, assim, o Estado está aí, nós somos agentes do Estado, o que nós, enquanto essa figura, podemos fazer? Mas, para além disso, né, quais são as atribuições que esses estudos, o que esses incômodos têm nos proposto? A Carolina está dizendo sobre a questão, imagino que seja a questão do trabalho doméstico, né, as pessoas que te ajudam. Isso é uma questão que todas nós estamos envolvidas, né? E o que isso significa, tu ter uma babá, uma empregada doméstica. O fato de colocar isso em debate e isso gerar um mal-estar já é um elemento fundante para repensar as estruturas capitalistas e patriarcais e racistas. Por quê? Porque, sim, ninguém tem empregada doméstica que nem o Brasil tem. Ponto. Isso tem a ver com uma tradição escravocrata. Não tem Estados Unidos, não tem Europa, não tem Chile, ninguém tem. Tem todas as tecnologias do mundo para limpar rápido. Mas isso faz
faz parte do contexto em que nós vivemos e o que nós fazemos com isso, né? E assim, não é tipo começar a demitir todas as empregadas domésticas, não. É pensar como produzir uma relação de trabalho que seja justa, em que eu, daí inicialmente, né, começar assim, minimamente. Tem pessoas que têm a relação, né, do que é eu pagar uma empregada doméstica. Para mim, pagar uma empregada doméstica é pagar aquilo que eu não faço. Isso significa que eu tenho que pagar melhor do que eu recebo. Porque é uma decisão. Eu estou pagando essa pessoa pelo aquilo que eu me recuso a fazer. Não é porque o trabalho dela é subalterno. É porque eu sou uma baita de uma preguiçosa. É o contrário. Então, assim, ou porque eu acho que o que ela faz não vale o meu tempo. Se essa é a minha racionalidade, aí tem um ponto bem específico a ser trabalhado. Então, as formas que nós enfrentamos esse debate, que é um pouco, acho que, do que a Cristina está trazendo, como nós olhamos para isso, né, a questão de pensar nessas práticas de autonomia, tipo, digamos, dos povos indígenas. Por que as mulheres não podem decidir sobre os seus corpos? Por que os povos indígenas não podem decidir sobre como se relacionar com a terra? Olha que coisa mais violenta que é nós determinarmos um tempo de marco temporal para que eles assumam uma tradição vinculada a uma terra que nós expropriamos. Colocar isso em debate dentro do judiciário, dentro do Ministério Público, já é uma questão extremamente relevante. Discutir tráfico de drogas de forma séria, gente, dentro do Ministério Público, coletivamente, é uma posição política. Esses estudos são interpelações para uma posição política, e posição política não é fazer partido, votar. Posição política é assumir todos os dias que o pessoal é político. E que o político é pessoal. Então, penso que essa roda de conversa me ilustra bravamente o desconforto que essas aulas têm produzido. E que cada uma dessas formas, desses relatos, dessas interpretações de vocês, me assinala exatamente para a capacidade revolucionária que tem o debate que a gente está tendo, que a gente vem tendo. Porque, gente, assim, tu repensar a empregada doméstica é revolucionário. No Brasil, é revolucionário. Sabe? E eu falo isso tendo faxineira, né? Mas é isso. Mas como nós nos relacionamos com esse tipo de trabalho? O que é o trabalho? É uma verticalização de valor, gente. Assim como o machismo é uma hierarquização, uma verticalização de corpos que passa por gênero. Então, isso são estruturas que verticalizam uma imposição desigual de precariedade. É isso que a gente precisa lembrar o tempo inteiro. E aonde que eu tô nesse local de fraturar cotidianamente, seja num local ou no outro, essas imposições verticais, essas imposições violentas de precarização dos outros. Porque sempre que eu precarizo alguém, alguém ganha com isso. A minha pergunta sempre é: quem está ganhando com isso? E quem está perdendo? Então, penso que é por aí. Eu acho que essa roda de conversa foi, para mim, bem elucidativa para a gente entender como essas contribuições estão sendo, digamos, pegando nos calcanhares de todas nós. Porque, gente, é isso. A gente está falando de aborto, mesmo que eu seja contra, isso é uma pauta feminista. Ponto. Estou falando de empregada doméstica, por mais que eu ame a minha, isso é uma pauta feminista. A gente está falando de racismo. Por mais que eu acho que o tráfico de drogas é o fim do mundo,
Isso é uma pauta das lutas antirracistas. Eu preciso me haver com aquilo que eu não gosto. Quando eu busco entender essas novas formas de lidar com o mundo, né? Porque o que a gente tem hoje é o monopólio hegemônico de tudo aquilo que só faz algo que está no campo do seu próprio desejo sendo cumprido. Que só beneficia a si. E isso é a figura que eu falei para vocês, hegemônica do homem branco, é a identidade, né, do monopólio. Mas bem, vou passar a palavra para Carolina, não, para Cláudia, para ela continuar o que ela estava. Sacanagem, né? Falar depois de você. Pô. Enfim, mas eu só queria retomar aquilo porque caiu. Desculpem, meninas, eu fiquei completamente perdida aqui. Mas, enfim, eu estava falando só para retomar, de uma colega que arquivou de plano uma investigação sobre as diversas ofensas que foram feitas para o Tami por ocasião daquela propaganda da Natura. Essa mesma colega, ela fez ao arquivar o inquérito, ela fez um manifesto pela liberdade de expressão, porque as pessoas têm que ter o direito de opinar a respeito do que elas pensam. Elas podem ter sido um pouco desagradáveis, mas elas têm esse direito. Quem é essa colega? É uma mesma colega nossa que é da Opus Dei e que já promoveu umas 3 ou 4 missas que foram rezadas dentro do Fórum da Barra Funda. Então, ela convida lá um certo padre, que é da amizade dela, do círculo íntimo de amizades dela, e ele vai lá e já foram umas 4 vezes. Esse homem já foi com a desculpa de que ele entra num espaço que é da associação do Ministério Público. Porque a gente tem lá um pequeno auditório, sabe? A nossa associação tem um pequeno auditório lá dentro do Fórum da Barra Funda. Mas é dentro da associação pode, não tem problema nenhum. E quando eu tentei falar com os colegas a respeito disso, e coloquei no grupo, e falei que achava um absurdo, que o Estado é laico, que não sei o quê, mas eu fui considerada um ET completo e absoluto, assim, porque nem passa pela cabeça deles ter essa discussão. E vem com essa mesma história de que, então bota outra religião lá para fazer também, para se manifestar. Se a Umbanda quiser fazer um ponto lá, vai lá fazer, não tem problema nenhum, como se não tivesse, né? Até parece que isso ia ser permitido, não seria permitido, mas é tudo tão natural, porque eles... essa lente, né? Eles encaram o fórum, assim como eles encaram o direito, o Código Penal que eles aplicam, o Estatuto Antidrogas, né, que eles aplicam, é como se fosse uma coisa absolutamente natural, se apropriar desses espaços e usá-los de acordo com essa lógica, que é essa lógica do patriarcado. Então, quando você questiona isso, eles não têm nem vocabulário para discutir esse assunto, porque nem passa pela cabeça deles que eles estejam violando o Estado laico ao rezar uma missa dentro do fórum, assim como não passa na cabeça da maioria que não possa ter um crucifixo ali, porque o crucifixo ali é absolutamente natural, isso tudo está naturalizado, essa naturalização de todos esses elementos que são elementos de dominação é que não passa mais pela garganta da gente, né? Com essas leituras todas e com essas discussões todas. Assim como também levei pedrada quando eu fui questionar o colega que fez uma piadinha sexista lá, justamente sobre violência doméstica, né? Que era uma fulana que chamou a polícia e a polícia... Ela pediu só para dar um susto no agressor, ela não queria que prendesse o agressor. Aí a polícia se veste de fantasma para atender ao pedido dela. É um memezinho, é uma piadinha, e assim, não entrou na cabeça dos colegas de um grupo de violência doméstica, de combate à violência doméstica. Não passou pela cabeça deles que aquilo pudesse ser de alguma maneira ofensivo. Era só uma piada. Aquilo era só uma piada. E
é a naturalização disso tudo, assim como tem a naturalização de todas as piadas racistas que a gente está cansada de ver. Então, aí todos os trabalhos do professor Adilson Moreira, que, por sinal, lançou o Racismo Recreativo em francês agora, né? Nota 10, esgotou, inclusive, a edição dele lá. Mas é isso, é esse sexismo recreativo, racismo recreativo, isso tudo nem passa na cabeça dos racistas que eles sejam racistas. E nós é que somos, né, os chatos e as chatas e as mimizentas que ficam levantando essas questões que são, nossa, angustiantes a gente ter que conviver com esse tipo de apropriação, essa naturalização dessas condutas. E só para terminar, essa semana também, a semana passada, uma colega nossa aqui foi espinafrada, mas espinafrada, deu até competência originária, porque ela ousou usar numa correspondência oficial a palavra todes. E ela foi espinafrada. A Luciane sabe do que eu estou falando. Foi espinafrada. Assim, foi pesado o que fizeram com ela, porque ela usou a expressão todes. E assim, não passa pela cabeça de ninguém que uma coisa séria como é o Ministério Público, numa comunicação oficial do Ministério Público, você possa desprezar o português, você possa subverter o português, você possa... um absurdo e tal. E a menina foi... e assim, nenhum procurador-geral ficou do lado dela, porque ele ficou lá esperando para ver quais que iam ser as reações, né? E... é decepcionante, assim, Enfim, eu só queria completar, era isso que eu queria dizer, meninas. Não, mas é isso, assim, ó, Cláudia, essa questão acho que é super importante um pouco do que eu estava dizendo, da gente colocar em questão essa posição do que não é meu, né? Isso tem um estudo, para quem lê inglês, eu sugiro muito. É um livro que se chama Family Values, que é Valores Familiares, da Melissa Cooper. Ela é uma americana que ela tem demonstrado como o neoliberalismo e o familismo são semânticas que surgem em comum. Porque o patriarcado é o familismo, gente. Aí a gente tem que voltar nos estudos mais antigos de pessoas como a Gayle Rubin, que foi uma mulher que estudou o próprio Levi-Strauss, que fala sobre transmissão de parentesco, que a mulher é a dádiva da transmissão do parentesco. Então, assim, o patriarcado, ele é familiar. Ele é a verticalização completa da família, né? E a expressão, digamos, governamental que nós temos hoje, de uma família milícia, né? Que exatamente a milícia é a reprivatização dessa esfera, para apontar como, por mais divergências políticas que se tenham entre ser progressista, de direita, de esquerda, o que não se pode jamais concordar é com a privatização das relações completas das nossas relações no espaço público. Então, não é o que eu acho. O espaço público é o espaço público, que precisa ser discutido pelas diferenças e não pelo aquilo que me assemelha, né? Não com aquilo que mantém algo homogêneo, né? Então, assim, é ao contrário da homogeneidade que o público significa. E aí a gente sabe o que significa pensar com as diferenças, a dificuldade que isso tem, mas a questão dos elementos familistas, gente, no interior das relações públicas, isso aí cabe para tudo que a gente está discutindo, tá? Não é o que eu acho, não é o que eu penso, não é o que eu gosto. Eu adoraria falar sobre o que eu acho, o que eu penso, o que eu gosto o tempo inteiro. Né? Eu gostaria de agir conforme as minhas regras o tempo inteiro. Mas não é isso, né? Então, e a atuação nossa toda, que todas nós, enquanto agentes do direito, vocês especificamente no Ministério Público, mas eu sou professora, tipo, eu tenho uma relação dentro do direito de outra forma, mas assim,
tô aí também como agente da justiça, né? Querendo ou não. E passa por aí, entendeu? A gente tem uma responsabilidade muito grande em nunca pessoalizar o público, mas politizar o pessoal. E lembrar que, né, o espaço público é o espaço de todos também, né? Isso é. E eu tenho falado isso, já tinha falado aqui, eu já havia comentado de forma mais próxima com a Eliana, e a Heloísa também estava, quando eu conversei com o pessoal do movimento aqui de Santa Catarina, né? Vocês precisam se blindar através de expressões coletivas, né? Despessoalizar as lutas políticas, porque dentro das esferas públicas não existem mártires. Tipo, só existem pessoas sendo perseguidas pelo sistema. Então, e repreendidas por fazer aquilo que deveriam fazer na maioria das vezes. Então, formar expressões coletivas de posição é sempre aquilo que faz com que vocês sejam menos atacadas, né? Então, essas são sempre experiências que eu tento reforçar quando a gente dialoga sobre o que são experiências possíveis da gente fazer. Aqui o embate tem que ser coletivo. Sempre. Mas então, tá, queridas, vocês gostariam de falar mais alguma coisa? A palavra de vocês. A Luciana colocou os trabalhos da Marilena Chauí, né? E acho que é um pouco por aí. Vai lá, Chi. Um beijo. Então, queridas demais, se vocês quiserem falar mais alguma coisa, espaço de vocês. Eliana? Não, só dando tchau. Então, tá também bom. dando tchau. Foi muito legal. Então tá, gente. Então, ficamos por aqui. Semana que vem nós temos encontro com a professora Ângela Figueiredo. Ela é um outro espetáculo da natureza. Não sei se vocês já conheceram ela. Não? Aguardem. Acho que vai ser uma aula, assim, bem... daquelas que pega no meio do intestino. Mais chacoalhada. Mais chacoalhada. E amanhã ou quinta-feira já envio a aula da professora Daniele, tá? Deixo disponível para vocês, peço novamente desculpas. E, pessoal, assim, ó, eu não vou ficar me desculpando toda vez que eu fizer a posição que eu ocupo. Eu sou essa pessoa. E eu não me desculpo muito mais pelas coisas, por essas posições políticas que eu tenho assumido, né? Então, a minha posição combativa é essa. Eu adoro estar dialogando com vocês. E eu sou um amorzinho. Entendam que a posição provocadora aqui é para que a gente leve cada vez mais esse impulso juntas, tá? Então, não leve... Fernanda, eu já levei uma sua, mas eu nem compreendi dessa forma, né? Eu achei super natural. Você pode até falar comigo no privado, naquela primeira aula. Eu particularmente entendo muito bem o seu papel aqui. O seu papel aqui é de gerar incômodo mesmo, é de nos fazer tentar sair do que a gente tá, né? Esse é o seu papel, na verdade, nos levar para o terceiro andar. Ou mais também. Ou mais alto, claro. No mínimo, Ludmila, eu vou usar isso de slogan. Eu posso... eu faço citação, tá? Então tá, querida. Deixa eu ver também a situação que vocês estão passando aí. E conte conosco para o que for preciso, né? De algum tipo de pensar coletivamente como fazer algo diante do que aconteceu, tá? Queridas, nos vemos semana que vem. Um bom descanso. Foi um prazer. Tchau. Beijos, meninas. Até semana. Se cuidem. Se cuidem. Beijos para todas. Tchau, meninas. Beijinhos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.